Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes. Meu nome é Ítalo Arruda, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Geografia pelo UFPE. É um prazer imenso fazer parte aqui dessa live, em parceria com a Mapgel, empresa júnior da Universidade Federal de Pernambuco, com coordenação e orientação dos professores Fabrício Listo e da professora doutora Daniele Listo também, né? E é muito importante a gente falar aqui sobre o meio natural, né? Que de uma maneira geral compreende todos os elementos, sejam eles bióticos, né? E abióticos. Bióticos é todos aqueles elementos que têm vida e abióticos aqueles que não têm vida. Assim, essa interação entre os elementos vivos e os não vivos da Terra constitui toda a biodiversidade e geodiversidade que a gente conhece. Por isso é essencial a gente considerar essa importância entre essa biodiversidade e geodiversidade de um determinado ambiente, pois ambos exercem um papel muito importante a partir de sua dinâmica, né? de um determinado espaço geográfico. Eu vou convidar agora, vou chamar logo Thaís na live, porque aí ela já vai e a gente vai se situando, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar agora. Olá, Thaís, boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu tentar me organizar. Seja bem-vinda. Deixa eu tentar me organizar aqui para ficar bem enquadrada. Pronto, enquanto você está organizando aí, eu vou falando aqui um pouquinho, tá? Tá joia. A gente, enquanto professores, pesquisadores e alunos engajados nesse ramo das geociências, a gente não poderia deixar de fazer, né, trazer aqui nessa live sobre a geoconservação, o geoturismo, a geoeducação, um novo desafio. Sim. E somado a isso, a gente não poderia deixar de convidar a professora, doutora Thaís de Oliveira Guimarães, ela que vem contribuindo aí com essa questão, né? Ela que é doutora em Geociências pela UFPE, professora de Geografia lá de Petrolina, da Universidade de Pernambuco, né? Ela é fundadora e idealizadora do Grupo Regecos, que trabalha com a temática de geoeducação, sustentabilidade, geocomunicação, né? Exatamente. Pronto. Falando, eu tô tentando me organizar aqui. Pronto, tudo bem. Além de administrar, né, o Instagram Geodestinos, que também possui um site, né, onde você compartilha suas viagens e tal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a primeira, né, de muitas que vão acontecer. Então, professora, eu imagino que nosso público aqui seja bastante diversificado. Sim. E muitos talvez nem conheçam a temática que a gente está trazendo hoje aqui. Alguns estão começando os estudos agora. Sim. E eu queria que você abordasse, apresentasse para o nosso público quais são esses 5 Gs que a gente conhece tanto na literatura. Vamos lá, né? Esses 5 Gs, de vez em quando eu dou uma olhadinha para cá, porque eu estou sempre com o computador aqui, que é para eu não esquecer. Vocês sabem que a memória já não ajuda tanto. Então, a gente, né, eu tinha pensado nisso, né, uma vez. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Não posso deixar de agradecer o convite, obviamente. Parabenizar a Mapgel pelo ano, né? Agradecer à professora Daniele, ao professor Fabrício, ao Igor, né? A você, Ítalo, muito obrigada, né? Ítalo, que para quem não conhece Ítalo, gente, Ítalo foi meu aluno, né? Ítalo foi meu aluno na UFPE, quando eu fui professora substituta da UFPE em 2014. Isso. 2014, não é isso? Eu dei aula em 2014 e 2015. Eu não lembro se a sua turma foi 2014 2015. 2014. Desde então, né, eu e o Ítalo, a gente foi aquele aluno que ele mais um grupo ali, né, foi aquele aluno que ficou
E desde então, assim, desde o primeiro período, a gente tem desenvolvido trabalhos, né? Tem trabalhado junto, tem participado de eventos. Então, a gente conseguiu desenvolver uma parceria muito grande. Eu tenho muito orgulho, né, de ter sido sua professora e hoje ser sua amiga, colega de trabalho. Obrigado. Onde estamos hoje? Estamos aqui, né, numa live. Estou engateando aí, né, na geodiversidade, na geocomunicação com você. Exatamente. Ítalo também me ajudou muito nos campos do doutorado, né? Ele sempre ia comigo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande e uma admiração muito grande por Ítalo. Tá? Então, muito obrigada, Daniele, tudo pelo convite. Então, vamos lá. Eu tirei uma foto aqui, tá? De um slide que eu sempre uso. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Tá vendo, Ítalo? Se você estiver vendo, o pessoal ver também. Vai estar ao contrário, tá? Mas eu sempre uso esse esquema aqui quando eu vou ministrar uma aula ou quando eu vou dar uma palestra. Porque com ele eu já resumo aqui bastante... Ixi, saiu minha foto. Com ele eu já resumo bastante coisa. Então, assim, quando se começou a estudar a temática, né, se falava muito nos 3Gs, né? Então, eram os 3Gs, né? Então, geoconservação, geoparque, geodiversidade. O trinômio, falava-se no trinômio. Inclusive, tem o livro, acho que o primeiro livro, né, sobre geoconservação no Brasil, com o Marcos Nascimento, né, o Montesso Neto, a Úrsula, que veio, acho que foi o primeiro livro que veio abordando a geoconservação. E está lá trinômio, né? E o tempo foi passando, as pesquisas foram sendo desenvolvidas e outros conceitos vão surgindo. Então, hoje a gente já fala em 5G, né? Inclusive tem o livro do Carcavilla Urquí, do Luiz Carcavilla, que é um espanhol, que chama Geoconservación. É um livro pequenininho e ali ele já trata dos 5Gs. O professor Arthur entrou aqui. Boa noite, professor. Seja bem-vindo, professor Arthur. Lá em Portugal. Né? Então, como eu estava falando, temos o Reydon, do Geologize também, que deve estar, né, está lá na Inglaterra. Muito bom essa participação. Alguns alunos já vi por aqui. Né? Quero desejar boas-vindas a todos que estão chegando. Né? Sejam bem-vindos. Então, né, continuando com a questão dos 5Gs, né, já que a gente vai ter um público aí bastante diverso, como você falou, e a gente imaginou que teríamos. Então, começou a se trabalhar 3Gs, trinômio, né? Aí agora 5Gs, que na verdade não são só 5Gs, tem muitos mais Gs, né? Digamos assim. Mas porque eu gosto muito eu utilizo muito esse esquema nas minhas aulas, né? De colocar a geodiversidade ali na base. Por quê? Porque a geodiversidade ela vem ser o todo, não é isso? Então, são todos os elementos abióticos. Então, assim como a gente tem a biodiversidade para os biólogos, né, muito bem trabalhada por eles já há muito tempo, né, muito bem defendida, fauna, flora, a gente vem com a geodiversidade, né? Então, a geodiversidade enquanto, né, essa diversidade de elementos não vivos, né? A gente sabe que existe um apelo, né, emotivo muito grande quando a gente fala em biodiversidade, e para ter, de fato, obviamente, a gente está falando de vidas, seja fauna, seja flora, óbvio, mas a gente não pode esquecer da geodiversidade, dos elementos da geodiversidade, né? Do qual é o substrato da vida no planeta, né? Então, esse substrato, a gente não tem fauna, a gente não tem flora. E a gente precisa entender isso, né? Não é porque não tem vida que ele não tem a sua relevância. Muito pelo contrário, né? A gente depende de um solo fértil para viver, para plantar, né? Então, a começar já pela geodiversidade, né? Dentro desses 5Gs que a gente começou a falar. Então, a geodiversidade ela vem ser todos esses elementos, né? Os fósseis, as paisagens, tá? Os elementos abióticos. E aí a gente parte para um outro G, né? Que seriam os geossítios. E o G da geoconservação. E aí, quando a gente fala em geoconservação, né, a gente não pode falar em geoconservar toda a geodiversidade. Afinal de contas, nós temos os recursos naturais dos quais a gente, né, se utiliza no nosso dia a dia. Então, então a gente não tem como a gente
né, geoconservar ou conservar toda essa geodiversidade. É aí que surge, né, o termo dos geossítios, ou seja, os sítios, né, aqueles pontos-chave da geodiversidade que vai ter uma relevância. Tá? Então, seja essa a relevância do ponto de vista geomorfológico, do ponto de vista científico, paleontológico, didático, né? Relevância turística, né? Porque muitas vezes você tem uma rocha, por exemplo, um afloramento, que ele não é um afloramento raro, tá? Vamos supor, é um granito, né? Que você tem ali bastante, mas tem nele uma geoforma ou uma forma que se caracteriza por uma beleza cênica, né? Que você tem aí a propiciar um outro G, que seria, por exemplo, o geoturismo. Óbvio que eu tô restringindo muito, assim, estou falando de uma forma muito genérica, né? Afinal de contas, eu vou falar um pouquinho mais na frente de cada um, né? Com mais detalhe, mas então a gente tem esses geossítios. Então, dentro da geodiversidade, a gente vai ter os geossítios, tá? Ou seja, esses sítios, né, de beleza cênica, de relevância, tá? Didática, né? E aí, dentro desses geossítios, esses geossítios, normalmente, eles não vão ficar soltos, eles vão formar um patrimônio, tá? Esse patrimônio, ele pode ser um patrimônio local, ele pode ser um patrimônio de um município, né? Ele pode ser o patrimônio de um estado, ele pode ser o patrimônio de um país, vai ser o patrimônio, né? Como se começou, né, na Europa, o GeoHeritage, ou seja, esse patrimônio, né? Aqui no Brasil, a gente chegou como patrimônio geológico, muitos falando patrimônio geológico, e hoje a gente trabalha com o termo geopatrimônio, tá? Esse geo aí, né, o geo de Gaia, o geo da Terra-mãe, certo? Então, a gente vai tendo esses Gs, que você me perguntou, né? Quais são os 5 Gs? Que não é só você que pergunta. Muitas vezes eu estou em sala de aula quando a gente começa a trabalhar, mas que 5 Gs são esses? Então, a gente tem geodiversidade, a gente tem os geossítios, tá? E a gente tem o geopatrimônio. E aí a gente pergunta, inclusive teve uma pergunta que nos foi feita, né, na inbox que eles me enviaram, que é sobre inventários, né? Então, assim, nos é perguntado, e como é que vocês identificam que aquele elemento da geodiversidade, ele vai ser um geossítio, ou ele tem uma relevância, né? Obviamente que a gente tem um conhecimento já científico, a gente já conhece aqueles elementos, se for uma rocha que é rara, um fóssil, né? Você já sabe que aquilo ali tem uma relevância, mas a gente precisa, né, deixar tudo muito amarrado. Então, para isso, a gente tem os inventários, tá? Então, normalmente são feitos inventários. Esses inventários, eles podem ser qualitativos e quantitativos, né? São inventários que a gente já vem trabalhando há muito tempo a questão da subjetividade, né? Porque a gente está falando de natureza, tá? Então, assim, a gente está falando de elementos naturais, né? Então, a gente não tem como ter uma fórmula, né, certa, uma fórmula para aplicar em qualquer elemento da natureza. Então, assim, cada sítio, cada região, ela tem a sua especificidade, né? Ela tem as suas diferenças, ela é geodiversa. Então, muitas vezes, o que se aplica em uma região não dá para se aplicar em outra. E aí a gente vai adaptando essas metodologias, né, do inventário. Então, o inventário, ele vai ser, né, essa forma que a gente vai ter de organizar essa geodiversidade, organizar esse geopatrimônio, tá? A gente precisa desse inventário. A CPRM, por exemplo, ela começou, né, ela tem um trabalho, né, Projetos Geoparques do Brasil, que na verdade eles fazem um levantamento, né, geológico, é diferente dos geoparques mundiais da Unesco, né, diferente. A gente vem falando nas nossas lives da terça-feira, nem falei delas, né? Mas como acho que tem algumas pessoas aqui que eu já vi que estão acompanhando a nossa live na terça-feira, a gente vem falando muito dos geoparques. Eu vou chegar nele já já. Ítalo, você, por favor, pode me interromper, porque você já me conhece, você sabe que eu gosto muito de falar, né? Não, Bato, tem tempo. Tem tempo, né? Então, se você deixar, eu vou falando, né? Então, assim, mas eu queria muito falar sobre os 5Gs e explicar, né, cada um, principalmente para quem não é da área, ou quem ainda não estuda a área, porque acredite você, nós chegamos muitas vezes em turmas do primeiro período,
né? Como você disse, eu sou professora na UPE hoje, lá em Petrolina, do curso de licenciatura em Geografia. A professora Luciana França, né, que você conhece, ela está por aqui com a gente, ela é professora, né, da disciplina de Geologia, e ela dá aula para o primeiro período, essa disciplina ela está no primeiro período, e normalmente nós vamos recepcionar esses alunos no primeiro período, e a gente já faz uma conversa ali com eles informal, e a gente sempre pergunta, né, quem ali conhece o termo geodiversidade? E acredite, muitas vezes 2, 3, 4 ainda levantam a mão, quando muito. Então, quando você pergunta quem sabe o que é biodiversidade, então tá lá, todo mundo, né, conhece biodiversidade. Então, eu acho que é muito importante, principalmente para a gente que trabalha com comunicação das geociências, né, enquanto né, como a gente trabalha com popularização, é muito importante a gente discutir a temática dos geoparques, todas essas temáticas, mas a gente, né, deixar sempre muito claro, a gente sempre voltar um pouquinho lá atrás e falar do que é a geodiversidade, a importância dessa geodiversidade, né? O geossítio, por que aqueles elementos eles são excepcionais? Qual a diferença deles? Né? Por que eles são diferentes? Tá? Thaís, o José Aloísio, quando você estava falando do link entre o geo com a comunicação, o turismo, aí você falou do fenômeno Gaia. Aí ele queria saber o que é que isso tem a ver com a geodiversidade. Porque Gaia, no sentido de terra-mãe, o termo Gaia, né? Gaia, Ogeia, no sentido de terra-mãe. Então, é como se o geo, esse geo da geodiversidade, ele não se restringe apenas ao geo da geografia e geologia. O próprio geo da geografia, né? Ele vem grafia da terra, o geo da terra, né? Então, grafia de você, né, estudar a terra. É por aí. Compreendo. Thaís, dá para ver que é uma área bastante ampla, essa que Sim. você escolheu, né? E então, quem trabalha com essa temática, ela vai se especializando numa sub-área, podemos dizer assim? Sim, é uma área extensa, né? Então, para você ver, eu falei, deixa eu voltar aqui, para você ver que eu falo muito. Eu já percebi que eu me estendi bastante na primeira pergunta, porque eu nem cheguei ainda. Então, quando a gente fala em geopatrimônio, vou voltar aqui, vou ser mais breve, a gente fala em geoconservação, certo? Então, para conservar, a gente tem algumas estratégias de geoconservação, certo? E aí eu vou citar aqui 3, né, que eu posso falar que são 3 estratégias de geoconservação, e a gente pode citar primeiro são os geoparques, né, que surgiram na Europa, a princípio com a chancela Unesco, e hoje fazem parte, desde 2015, fazem parte de um programa, né, da Unesco, Programa de Geoparques Mundiais da Unesco, né? Então, os geoparques, eles já funcionam como uma estratégia de geoconservação, mas não é só isso, até porque você vai ter aí, né, não só como estratégia de geoconservação, como de desenvolvimento territorial sustentável, promoção do território, né, fixação dessas comunidades, valorização, né? Então, o geoparque, ele é uma estratégia também de geoconservação. Isso aí a gente entra na minha área, que eu tenho atuado, né, ultimamente, que é a geoeducação e o geoturismo. Então, a geoeducação, ela entra também como uma estratégia de geoconservação, tá? E o geoturismo também como uma estratégia de geoconservação e de desenvolvimento socioeconômico também, tá? E aí, quando a gente fala em geoturismo, geoeducação e geoparques, então, os geoparques, eles já abarcam, né, quem está acompanhando as lives e já tem um pouco, né, do estudo sobre o geoparque, já sabe que dentro dos geoparques, dentro dos territórios geoparques, já é trabalhada a geoeducação e o geoturismo. O que não quer dizer que se você não está inserido em um geoparque, não está trabalhando em um geoparque, você não possa trabalhar com a geoconservação, né, no viés educação e geoturismo. Então, eu vou lhe dar o meu exemplo. Eu estou falando bastante, vou terminar essa, porque você já está na segunda pergunta. Eu vou dar um exemplo, né, agora eu estou em Petrolina, então, assim, hoje eu não estou trabalhando em nenhum projeto de geoparques, mas não por isso eu deixei de trabalhar com geoeducação e o geoturismo. Sim. Então, o geoparque, ele vai ter a geoeducação e ele vai ter o geoturismo.
Mas, para trabalhar com geoeducação e com geoturismo, você não precisa necessariamente, né, estar inserido em um projeto de geoparque ou estar inserido em um geoparque mundial da Unesco. A gente pode fazer isso de forma independente de um geoparque, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, senão eu vou acabar respondendo tudo, não vou deixar nem você me perguntar. E aí eu vou falar um pouquinho dos nossos projetos lá em Petrolina, junto com a professora Luciana França. Tá bom? Vou deixar você fazer aí a segunda pergunta. Sabemos que você trabalhou lá no litoral sul de Pernambuco, no seu mestrado, no doutorado. Inclusive, participei de vários campos com você. Tive o privilégio de conhecer várias praias no litoral, né? A arte cênica de lá, perfeita. E você acabou observando uma dinâmica muito grande, né? Porque você trabalhou com o litoral sul do estado de Pernambuco. Sim. Mas quando foi que você começou a trabalhar com essa temática? Qual foi o gosto? Ou qual foi o estopim? Assim, eu vou escolher isso, eu quero isso. Conta um pouco dessa história pra gente. Então, desde a graduação, eu comecei a trabalhar o que me atraiu na graduação em geografia lá atrás, não precisa falar muito em datas, né, em anos, mas foi a geomorfologia. Então, durante a graduação eu trabalhei com geomorfologia, o meu TCC eu trabalhei na Pedra da Boca, em Araruna, né? Eu fiz uma evolução geomorfológica. Paraíba, né? Paraíba, exato. Eu fiz uma evolução geomorfológica da área e eu acho que foi 2009, 2010, eu estive no Simpósio Turismo Sertanejo, em Monteiro, que é organizado, né, pelo meu ex-professor e grande amigo hoje, o Giovanni Seabra, junto com a Cláudia Noia, a esposa dele, que são, né, dois grandes amigos hoje que eu tenho. E ele me falou, né, sobre a temática, eu não conhecia, e ele me falou sobre a temática, falou do professor Gork, que estava trabalhando com essa temática na UFPE, e aí eu fui atrás. Né? Eu comecei a pesquisar e aí eu descobri o Marcos Nascimento, a gente começou a conversar e foi quando eu fiz o mestrado, a seleção do mestrado e entrei em 2011. Entrei em 2011 e comecei a trabalhar ali naquela região do Cabo de Santo Agostinho, né? Do Granito do Cabo. Que eu não vou falar muito dele hoje, porque a gente vai ter uma live, eu já vou dar um spoiler, tá? Eu já convidei o professor Gork, então quem estiver aí assistindo já vai saber. Não é a próxima, né? A próxima não vou perder. A gente vai estar com a professora Maria da Glória, lá da USP, falando sobre inventários, né? Ela vai conversar com a gente justamente sobre inventários. E na terça-feira seguinte, a gente vai conversar com o professor Gork Mariano, da UFPE, e aí é o cara do Litoral Sul, aprendi bastante com ele, né, durante o mestrado e o doutorado. Então, no mestrado, a gente começou a trabalhar no Granito do Cabo, ali no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, com mapeamento de trilhas. Então, foi quando eu tive a oportunidade, em 2012, de ir para fora do Brasil a primeira vez. E foi quando eu conheci... Então, a gente tem a primeira pessoa, o Giovanni Seabra, a segunda pessoa, o Gork Mariano, o professor Gork, meu orientador, então, e a terceira pessoa-chave disso tudo, que é o professor Arthur Sá, com a gente na live. E foi quando eu conheci o primeiro geoparque. O primeiro geoparque que eu conheci, os dois primeiros geoparques que eu conheci, foi o Geoparque Naturtejo, em Portugal, e o Geoparque Arouca. E aí, gente, e é uma vergonha porque eu não conhecia ainda o Geoparque Araripe. Ainda não tinha ido no Geoparque Araripe. E eu fiquei com aquilo, gente, em 2013. Eu conheci primeiro o Geoparque de Portugal e vim com aquilo, né, 2012. E aí, em 2013, eu conheci o Geoparque Araripe. Eu vim para cá e falei, não, agora eu preciso conhecer o Geoparque Araripe. Entrei no doutorado em 2013 e aí fui conhecer o Geoparque Araripe. E desde então... né, me apaixonei por essa área, acho que é uma área muito promissora em todos os sentidos, é muito gratificante, é difícil, afinal de contas, o próprio, né, o nome da nossa live hoje é Desafios, né, os desafios que a gente enfrenta são bastante, são muitos. Sim, a gente sim. fala isso nas lives com a professora Kátia Mansur, com o professor Marcos Nascimento, o professor Arthur Sá, a gente vem conversando, a gente conversa muito sobre essas dificuldades que a gente encontra. Mas é uma área muito gratificante, que vale muito a pena, né, a gente trabalhar. A Marina, pode interromper. A Marina acabou chegando um pouco tarde. Ela gostaria que você repetisse quais são os 5 Gs?
Então, como eu falei, os 5Gs, eles são mais que 5Gs, né, na verdade. Então, como eu tinha dito para ela, a gente começou com um trinômio que chamava 3Gs. Então, a gente tinha geoconservação, geodiversidade e geoparques. E aí, depois, a gente começa a evolução dos outros conceitos. Então, entra geodiversidade, geoconservação, geossítios, geoparques. Aí, a gente já tem o geoturismo, tá? Vou falar um pouquinho dele, que vem Entendi. evoluindo em seu conceito ao longo dos anos, desde o Thomas Ross, lá em 95, tá? Até agora. Aí a gente tem a geoeducação, que nos foi perguntado aqui, tem uma pergunta, né? Quando surgiu esse termo, geoeducação? Então, Isso. o termo Pelo geo... Lucas. Isso. Vou tomar um cafezinho. Ô, Thaís, a gente vê a grandeza, né, dessa temática, E né? ainda tem a geocomunicação, sem querer lhe interromper, Não, não. e uma outra linha de pesquisa, o pessoal tem trabalhado bastante lá, até o professor Paulo, de Minas, a Úrsula também, a questão a área da geoética. Também, Geométrica. do trabalho, eles têm trabalhado bastante a questão da geoética. Então, assim, esses 5Gs, né, eles já Vai se expandiram. ramificando, né? É, Thaís, exatamente. deve ser uma emoção a pessoa que trabalha com essa temática, né? Os campos, a vivência, o aprendizado com a área. Porque você, além de pegar o gosto científico, você vai pegando o amor, né? Sim. Eu sei, eu participo da sua vida, não só acadêmica, mas profissional também. Eu sei que da sua luta, a sua conquista em passar em Petrolina, entre outras, né? Mas atualmente, Thaís, qual é a área que você está trabalhando especificamente? Então, agora eu vou chegar lá em Petrolina agora, né? Já que, desculpa, já que a tua temática do doutorado foi todo o litoral sul, né? Como patrimônio. Na verdade, a gente delimitou o litoral sul, até foi uma conversa que eu tive com o professor Gorka e o professor Arthur, nós delimitamos, a gente fez uma delimitação natural. Então, a delimitação da área foi justamente a porção sul ali da bacia sedimentar de Pernambuco. Então, a Sim. gente trabalhou, né, o mestrado, como eu tinha dito, a gente trabalhou só no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, e para o doutorado a gente expandiu. Tem um trabalho da CPRM com o Rogério, com o professor Marcos Nascimento, que eles fizeram um inventário ali da área e eles foram até ali Rio Formoso, né? Aham. E a gente expandiu Tamandaré, Barreiro e São José da Coroa Grande. Expandimos esse inventário. Então, foi feito um inventário, né, utilizando algumas metodologias, tá? Esses geossítios, foram 13 geossítios que a gente cadastrou, que a gente, né, inventariou. Esses Uhum. geossítios estão no Geocity, né, que é o banco de dados de geossítios da CPRM. Eles foram, né, estão lá. E ficou uma proposta de geoparque, mas a gente sabe que o geoparque ele vai muito além, né? O geoparque é rede, é cooperação, e também foi o período que eu acabei indo para Petrolina, e esse projeto ficou lá. Mas desse projeto, né, da tese, surgiram vários produtos. Né? Entre esses produtos, alguns jogos, né? São 5 artigos que a gente conseguiu publicar, né? Uhum. Dentro desses artigos, a gente tem um artigo, né, sobre jogos geoeducativos, a gente tem um artigo na vertente do geoturismo, a gente tem um artigo sobre o próprio inventário, tá, com os 13 geossítios. Temos um outro artigo, que foi o da GeoHeritage, que é um artigo onde a gente faz uma ligação, né, entre os beach rocks, né, os arenitos de praia, né, a gente faz aquela associação do patrimônio geológico, da geologia do território, mais aquelas rochas que foram utilizadas para a construção, tá, das edificações históricas do período holandês. Então, você veja, a gente tem... Aquelas rochas também foram descritas por Darwin. Tem o estudo do Branner. Então, assim, são rochas, do ponto de vista histórico, muito importantes. Importante do ponto de vista local, né? Então, a história da invasão holandesa está super ligada àquilo ali. A gente tem, né, as edificações, todas construídas com o granito. Gente, eu não posso falar muito, porque isso aqui a gente vai falar na outra live com o professor Gork. E a gente tem os arenitos de praia sendo utilizados ali de uma forma diferente do granito. Então, veja só, os arenitos de praia eles foram entalhados em cantaria.
Então, você sabe muito bem, a gente teve lá no campo, e eu sempre perguntava para os alunos por que, né, que essa cantaria, né, que é a arte de entalhar a rocha, por que ela foi feita no arenito e ela não foi feita no granito? Por que o granito ele foi utilizado para edificar as paredes, por exemplo, e não os adornos, né, das portas e das janelas? Então, isso é uma relação, né, que você tem. Por isso que a gente não pode, por isso que o gel de Gaia, né? Porque a gente não pode reduzir apenas ao geológico, né? Então, é muito mais do que o geológico, tá? É o histórico também, é o arqueológico, é a ligação daquela comunidade ali, daquela população daquele período, que dispunha daquilo ali para construir, né, suas edificações, pavimentar as suas ruas, né? Então, existe uma ligação. Então, a gente publicou esse trabalho, inclusive teve uma contribuição da professora Alcina, que trabalha com os areneiros de praia, eu, o professor Glock, o professor Arthur Sá. Está na GeoHeritage esse trabalho. Uhum. Vamos começar ali. Eu tive a oportunidade de ler alguns trabalhos. Eu acho que eu já li 3 dos 5, que foi produto da tua tese. E eu vi, Thaís, que um desses trabalhos publicados, tu trabalhou com jogos, né? Sim. Aí eu queria que você dissesse aqui para os nossos convidados como seria trabalhar com esses jogos. É vocês que fazem, vocês que produzem, qual a temática, o que é que vocês usam para atrair o público, onde vocês aplicam, como é que funciona? Tu pode aí dar uma explicada? Posso, sim. Deixa eu só... Então, esses jogos, os jogos especificamente da tese, ele é fruto, inclusive, na época do doutorado, né, dos 4 anos de doutorado, na verdade 3 anos e 8 meses, eu tive a oportunidade de estar 1 ano na UTAD, né, com o professor Arthur Sá, sobre a supervisão dele, e visitar alguns geoparques. Tive a oportunidade de ir como doutorado de sanduíche, dentro do programa do doutorado de sanduíche, fiquei lá 1 ano. E eu lembro muito bem que teve um evento que se chamava Geoeducação em Ação. Foi um projeto de 4 geoparques, era o Geoparque Arouca, o Lesbos da Grécia, o Beigua da Itália e o do Reino Unido. Eram 4 geoparques que eles se reuniram e eles traçaram metas e projetos de geoeducação para as suas comunidades. E eles fizeram um workshop, esse workshop foi lá no Geoparque Arouca, eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive com o professor Arthur Sá também. Uhum. E a gente fez uma visita no território, nós fomos nas escolas, a Daniela Rocha, que é geóloga lá do Geoparque, nos levou, né, junto com a turma do Geoparque, e eu pude ver a elaboração de vários jogos. Então, eles tinham tabuleiro humano, eles tinham as crianças fazendo réplicas de trilobita de gesso, que foi um projeto que eu também vi no Araripe, lá em 2012, quando eu estive no Araripe. Quebra-cabeças, né? Vários jogos. E aí eu voltei com aquilo. Eu falei, eu quero desenvolver esses jogos, porque esses jogos eles podem se transformar em geoprodutos. E além de você ter educação, né, a geoeducação, de promover a geoeducação, você pode promover desenvolvimento econômico, né, das comunidades locais, com o mote, com o tema de determinados territórios. No Arouca eram as trilobitas, né? Então, eu voltei com essa ideia e eu elaborei alguns jogos, inclusive eu até tenho 2 só aqui que foram da tese. Esse é um, que foi o Dominó, vocês devem estar vendo ao contrário, mas está lá no artigo, quem quiser. O outro, gente, eu tô com ele aqui, porque o celular está em cima dele. Depois é um jogo da memória, que eu fiz, inclusive, pensando muito na época nos idosos, né, para resgatar com imagens do litoral sul, e que esses idosos, se a gente tivesse conseguido, né, fazer mais desses jogos, serviriam, né, para fazer um resgate mesmo, né, do território, daquela sensação de pertencimento ali, de você relembrar, né, o seu território. Ele é muito bom para trabalhar. E pronto, então esse foi um trabalho da tese. Então eu fui para Petrolina e hoje lá nós temos um grupo, né, a rede de estudos em geoeducação, geocomunicação e sustentabilidade, que se chama REGECOS, tá? E no REGECOS a gente teve a oportunidade de criar alguns jogos, e esses jogos que alguns nossos alunos criamos, eu também crio, eu ponho a mão na massa, eu adoro fazer para minha terapia, tá?
os meninos também, as meninas, né, todo mundo ajudou. E nós conseguimos participar de alguns eventos levando esses jogos. Né? Inclusive, tem além, né, do Regecos, tem um projeto de extensão da professora Luciana França, que ela é coordenadora desse projeto, né? Foi criado por ela e pelo Felipe Antônio, que é um ex-aluno nosso lá da UPE. Né? Hoje ele é professor no Dom Helder Câmara, lá em Lagoa Grande, em Pernambuco. E eles trabalham com o ensino de geologia e paleontologia nas escolas, né? De ensino médio. O engraçado, Thaís, que esse teu material, quando eu li, acho que um dos teus trabalhos, vocês conseguem aplicar ele tanto em espaços formais e não formais, né? Exatamente, exatamente. Porque Ele também é feito... informações da geodiversidade, né? Isso, isso. Você pode, nas oficinas que eu tenho, né, que eu tenho dado, você pode voltar esses jogos para a sua região, para adaptá-los. Né? Inclusive faixa etária, vai dar especificidade qual é o objetivo do teu jogo. Então, assim, Uma forma lúdica de aprendizagem, né? Exato. Então, assim, quando a gente vai criar um jogo, a gente tem que seguir algumas etapas, né? Não é assim, vou criar um dominó da minha cabeça. Então, assim, a gente cria algumas etapas. Então, eu tenho um trabalho nosso, né? Eu dou uma disciplina chamada Estudos Integrados do Meio Ambiente, e a gente sempre finaliza essa disciplina com um workshop de jogos. Né? A gente fecha a disciplina, então expõe esses jogos lá na UPE, a gente faz uma AUE, né? Coloca na sala, chama todo mundo, é aberto, né? A sociedade, quem quiser, a gente convida todo mundo para jogar com a gente. Eu vejo que você também trabalha com... Desculpa, Thaís. Eu vejo... É porque a área é muito grande, né? Ficou bastante coisa para falar. Eu acho que tem que ter uma live sobre geoeducação, uma live sobre geocomunicação. Daqui a pouco a gente tá fazendo no YouTube, porque a gente fica até de madrugada. Pronto, tá certo. Ô, Thaís, você aproveita e trabalha com oficinas também, né? Eu vejo que você tem muito recurso com fotos. Tu pode explicar um pouco? Posso. Eu tenho uma oficina, né, pronta de jogos. Inclusive, eu cheguei a ministrar a professora Natália Michele, lá da Univasf, né, do Bonfim. Me convidou. Tem uma oficina que a gente faz de fotografia também. Já fiz esse workshopzinho com os alunos, que é a fotografia voltada para o uso didático e para a geocomunicação também. Né? Então, quando eu falo nas oficinas sobre os jogos, tanto nas oficinas quanto com os alunos, né, e com o grupo, com o Regecos, eu digo sempre a eles, quando a gente vai fazer um jogo, a gente tem as etapas, como eu estava falando. Então, primeiro você tem que definir um tema. Qual é o tema do seu jogo? Tá? Por exemplo, a gente participou de um evento que era o Dia do Meio Ambiente, né, da Prefeitura lá de Petrolina. Nós fomos convidados pelo Vitor Flores, que é da área de gestão ambiental lá da Secretaria, e o nosso tema era meio ambiente. Então, como é que a gente ia fazer esse link do meio ambiente com a geodiversidade? Então, a gente trabalhou em cima desse tema. E aí você tem que ver qual é a faixa etária desse jogo. É para criança? É para idoso, adulto, é jovem? Você tem que definir a faixa etária do seu jogo, para ele poder atingir o objetivo dele. Qual o número de pessoas que pode jogar? Se for um jogo de tabuleiro, 4 pessoas, 2 pessoas? Então, são etapas que a gente precisa, né, ir trabalhando. Não é vou criar um jogo e pá, né? Desde se o jogo tem uma função de educar, né, uma função didática, pedagógica, ele precisa de toda essa, né, uma metodologia. Isso. Então, a escolha do material, né? A Elisa entrou aqui, a Elisa é do nosso grupo, né? Ajudou a gente a fazer os jogos. Ela está falando aqui, acabei de ver a Elisa subindo aí. Então, a escolha do material. Você vai utilizar. Então, sempre quando eu faço oficina com os meninos da disciplina, eu digo, gente, utilizem material reciclável, né? Tudo que vocês puderem utilizar sem gastar nada, ou o mínimo possível, né? E vem tanta coisa legal, tanta coisa linda, sabe? Eu sei. Você sabe, né? Você viu. Tanta coisa bacana que eles conseguem fazer. Gente, teve um jogo da Patrícia, ela chegou com uma caixa de casca de ovo. Era uma caixa de ovo, que ela conseguiu fazer um jogo com a caixa de ovo. Então, assim, são coisas fantásticas que os meninos têm feito. Por isso que eu digo assim, o menos é mais, né? Então, assim, isso faz muita diferença, né, Thaís? Sim, exatamente. E então você vem da escolha do material, então como é que vai ser a elaboração desse material, como você vai elaborar, e aí você tem que pensar na aplicação desse jogo, tá?
e numa avaliação, né? Um feedback. Se é um produto, né, que você vai vender, ele vai servir como um geoproduto, é mais difícil. Mas, assim, enquanto a gente está trabalhando num projeto de extensão, por exemplo, a gente precisa ter um feedback. Né? Se a gente está trabalhando num projeto de iniciação científica, e a gente precisa ter um feedback, né, se aquele trabalho, se aquele jogo, ele realmente atingiu o nosso objetivo. Né? Uhum. E esse feedback é o que é mais difícil para a gente, porque ele também é subjetivo. Então, a gente, dependendo da ação que a gente faz, quando é uma ação muito pontual, por exemplo, essa ação que a gente fez da prefeitura no Dia do Meio Ambiente, lá no Parque Josefa Coelho, lá em Petrolina. Então, assim, a gente teve uma adesão muito grande de crianças ali em cima da gente, quando eles veem os minerais, quando eles veem os jogos, tem exposição de mineral também, né? Réplica de fósseis, enfim. É mais difícil, porque... Agora, se você tem uma continuidade, se você está aplicando esses jogos na escola, dentro do ensino formal, né? Porque aí a gente está falando, né? Essa ação que a gente fez no Parque Josefa Coelho foi uma ação num espaço informal, né? E aí, o nosso feedback é ali na hora. A gente não tem como aplicar um questionário para os meninos ali na hora. Né? É diferente, por exemplo, do jogo. Eu tive a oportunidade, né, antes de estar na UPE, eu dava aula numa especialização de ensino de geografia, na Fight Visa, lá em Vitória de Santo Antão, aí pertinho de você. E eu apliquei esses jogos com alunos e eles eram professores. Então, assim, meu público qual era? Professores, né, de ensino básico. Então, com eles eu consegui, a gente fez a oficina, eles fizeram jogos, aí depois eu apliquei um questionário, né, e pude fazer uma avaliação melhor com eles. Thaís, Diz. desculpa. Não, tinha finalizado. Quando... Eu converso bastante, você sabe. Thaís, quando você fala assim, a gente começa a imaginar a grandeza que isso é, né? O tanto de riqueza de informações que a gente traz para qualquer pessoa que esteja participando, seja dos jogos, da geoinformação que é transmitida, entre outros. Mas quais são os desafios que você enfrenta? Não só você, mas todo mundo que trabalha nessa área, principalmente com essa confecção dos jogos, né? A gente esbarra, depende do objetivo. Uhum. Depende do objetivo. Vou dar mais um exemplo. No caso, por exemplo, do Litoral Sul, né? Lá dos jogos da tese, produtos da tese. A gente tinha uma ideia com aqueles jogos. A gente pensava em, de repente, conversar com o poder público, né? Tentar replicar esses jogos, tentar levar esses jogos para a escola, né? Porque isso aqui, ele era algo experimental. Né? Esses jogos eram experimentais. Deixa eu só pegar aqui a outra caixinha, que eu tô doida para mostrar, né? Então, eu vou pegar ela aqui, peraí, para não derrubar tudo. Vou deixar aqui. Essa é a caixinha do jogo da memória. Então, qual era a nossa ideia? Tá toda aqui, toda organizada. Isso foi você que confeccionou durante o doutorado, né? Isso, esse foi durante o doutorado, exatamente. E que você agora está aplicando na UPE com o seu grupo. Mas aí a gente já está trabalhando com outros. A gente hoje já tem jogo de tabuleiro, a gente tem outras coisas também. Esses jogos de tabuleiro, eles podem ser feitos de forma simples, mas também, para quem quer trabalhar com ele, tem que ter um pouquinho assim. Esses jogos eu fiz, por exemplo, no Illustrator. Então, a gente tem um pacote da Adobe para trabalhar. Então, a gente já requer um recurso a mais e requer um pouquinho de conhecimento de design gráfico, por exemplo. Mas aí é o que eu falei, vai depender muito do objetivo, vai depender muito do que você quer com o jogo, né? Então, assim, se você quiser implementar mais esse jogo, você pode trabalhar com Corel, com Illustrator. Você pode fazer um jogo no PowerPoint também, um jogo de tabuleiro, você cria no PowerPoint um jogo de tabuleiro, né? E se você quiser trabalhar com as crianças na escola, com cartolina e pedir para eles mesmos, eles podem criar um jogo de tabuleiro ali de próprio punho, desenhando para brincar. Assim, para a gente fechar assim, com chave de ouro, quais são as propostas? O que você sugere assim, de propostas para um ensino muito mais geoeducativo, ou a participação do poder público, privado? O que é que você sugere assim? O desafio, né, que eu acho que eu acabei fugindo um pouco da tua pergunta, a gente esbarra em, por exemplo, o financeiro, né? A gente sabe que a gente trabalha com pouco, mas eu acho que assim, com pouco que a gente tem,
a gente reclama porque a gente reclama, mas a gente não deixa de fazer, né? Porque uma coisa é a gente reclamar, a gente não tem então, o incentivo que a gente gostaria de ter, por exemplo. Mas isso não pode impedir a gente de fazer do jeito que a gente conseguir fazer. Então, se a gente não consegue, por exemplo, ter um programa para trabalhar, porque é um programa pago, a gente tenta um programa free, né? Um programa que não seja gratuito. Se a gente não consegue utilizar, né? E a gente esbarra também, porque quando a gente fala, por exemplo, a gente nas lives falando dos geoparques, se a gente não tiver apoio, né? O poder público ele precisa abraçar também. Então, se a gente não conseguir fazer essas parcerias, né? Realmente fica muito difícil. Então, assim, esses jogos eles podem ser geoprodutos, né? E esses geoprodutos eles podem ajudar comunidades locais a se desenvolver economicamente. Né? Mas para isso essas comunidades precisam de oficinas, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma parceria, universidade, prefeitura, né, a gente pode conseguir fazer, né, dentro de um projeto, por exemplo, de extensão com os nossos alunos. Né? Então, eu acho que está faltando um pouco a gente tentar se entender. Né? Entendo. Essa é uma dificuldade. Se a gente é muito importante essa questão da extensão da universidade, né? Sim. Aonde o conhecimento científico pode chegar. Exatamente. E eu acho que, né, eu acho não, tenho certeza, o jogo é uma ferramenta muito importante, porque ela é lúdica, ela atrai, né? Ela desprende um pouco também. A gente sabe que os jogos, a gente concorre com o celular, né? A gente concorre com jogos eletrônicos, obviamente. Mas eu acho que o jogo de tabuleiro, né? Os jogos, assim, você pode dizer, analógicos, digamos assim, não são tecnológicos, eles fazem um resgate muito grande de a gente estar ali conectado com um colega, de conversar com um colega, nobre amigo, Celso Gomes entrou aqui, professor Marcelo Moura Fé, Vitória, Thaíris. Eu estou falando contigo, mas não estou olhando o pessoal aqui. Iris. Né? Então, eu acho que os jogos ele é uma ferramenta importante, sim. A gente vê a importância, Thaís, de se investir mais na variedade dessas temáticas, né? Envolvendo a geodiversidade dos elementos, essa interação, essa dinâmica, né? E é muito importante a gente trabalhar dentro não só da academia, como na sociedade, né? Que é importante a gente saber a diferença, primeiro, de preservação e conservação, né? Sim. Saber que a gente pode usar sim esses elementos de maneira consciente, né? Garantindo às futuras gerações o uso também, né? Já são 7h49. Eu acho que a gente vai concluir o objetivo. Queria saber se tem mais alguma informação para dar, sugerir mais alguma coisa. Eu tenho 3 perguntas que foram feitas. Eu não sei se eles estão aí. O Luan, né, que ele perguntou sobre, é uma pergunta sobre inventário. O Robinho Diniz, que ele fez uma pergunta sobre... Eu acho que a gente não tem tempo para responder, mas elas estão aqui, que eu imprimi, inclusive. E eu posso responder para eles, tá? E tem o Pirassol Lucas. Teve a Letícia, que fez uma pergunta sobre como trabalhar a geodiversidade em unidades de conservação, né? Então, assim, podem me procurar, passa a mensagem para mim que eu respondo. Eu acho que não vai dar mais tempo responder. Né? Para trabalhar a geodiversidade em unidades de conservação, eu acho que também não existe a fórmula. Eu acho que você tem que ter, né? Adaptar, né? O que tem. Adaptar, você ter uma integração com, né, essa unidade de conservação. Ela vai ter ali, né, pessoas trabalhando à frente dela, né? Então, trabalhar com essas pessoas que já estão inseridas, né, na unidade de conservação. Eu acho que isso é muito importante. É agregar valor, certo? Eu acho que até é mais difícil a gente chegar, por exemplo, em ambientes como a Serra da Santa, lá em Petrolina, quem não conhece, que são áreas mais abertas, então, assim, para a gente trabalhar é um pouco mais complicado, né? Mas a gente está lá, está tentando. O Robinho, ele fez uma pergunta sobre o impacto dentro da geografia, em particular ao geoturismo, né? Pelo motivo da Covid. A gente tem quantos minutos, Ítalo, exatamente?
Eu acho que 2 no máximo. Dois no máximo. É, eu ia falar para ele que, assim, né, quando a gente, falando em Covid, é tudo muito incerto ainda. A gente não sabe, eu, pelo menos, assim, eu não tenho dimensão, né, de quando isso tudo vai acabar, de como isso tudo vai ficar. Então, assim, do ponto de vista da geografia geral, né, a gente vai ter muito o que fazer, né, e muito o que se trabalhar, né, a turma da geografia urbana, geografia da população, né, geografia da indústria. Então, assim, a gente vai ter muita coisa pela frente. É um impacto que... Trabalhada, exatamente, né? Acho que todas as áreas da geografia. E aí, especificamente, quando ele fala do geoturismo, né? O geoturismo, ele não é o turismo em massa, né? Eu não sei como é que vai ficar as aglomerações, né, de pessoas logo depois que isso passar, principalmente enquanto a gente não tiver uma vacina, né, ainda. Realmente a gente não sabe. O que eu posso dizer com relação ao geoturismo é que o geoturismo ele se baseia em comunidades locais, né? Então, os atores principais do geoturismo, né, são as comunidades locais, o artesão, né, quem faz o artesanato, os donos das pousadas, dos hotéis, né, os guias de turismo, certo? Os autônomos, né? Os autônomos, exatamente. Então, assim, essas pessoas, elas vão ser mais impactadas, né? Vão ter um impacto e elas vão precisar bastante de incentivo, né? De políticas públicas para a gente retomar as atividades, né? O geoturismo, normalmente, ele é um turismo, né, de áreas naturais, que é normalmente em áreas abertas, apesar da gente ter museus, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar, por exemplo, a frequentar museus, né? Esses ambientes fechados. Isso. Né? Normalmente, acho que aos poucos a gente deve ir voltando, né? Como eu disse, não é um turismo de massa, é um turismo mais específico, né? A atividade geoturística, mas eu não consigo dizer mais nada além disso, né? Porque é tudo realmente muito incerto quando a gente volta às nossas atividades. A gente faz outra live, Thaís, após pandemia. Sim, se Deus quiser. E aí, essas outras perguntas, quem fez pode me procurar, tá? Que eu respondo todas elas. A gente faz uma publicação com o teu arroba do teu IG, certo? Pronto. Aí pode me procurar que eu respondo. Pronto, obrigado, viu? Thaís, em nome da MapGel, do Geotec, Implagel e Geodec, que são os laboratórios parceiros aí do professor Fabrício, da professora Daniele. Em nome deles, eu gostaria de agradecer a sua presença, essa live maravilhosa, aos amigos, companheiros aí da geografia, áreas afins que participaram, né? A gente teve aí gente do Brasil todo participando. Horário nobre, né? Às 19 horas. Sim. Então, a participação de cada um aqui foi especial, né? Eu ia convidar o Igor Feoli, que é um dos participantes da MapGel, só que eu acho que não vai dar tempo, que o Instagram vai fechar. Meu Deus do céu. Não, mas não se preocupe, a gente encerra aqui e eu faço uma com ele terrível. extra, viu? Eu tenho tanta coisa ainda para falar, mas a gente faz outra. Não se preocupe que outros convites irão chegar a você, viu? Em nome da MapGel e dos laboratórios. Então, desde já agradeço, excelente noite. Obrigado a todos que participaram, o professor Arthur, professor Gork, professora Daniele, Fabrício, que participaram. Luciana, professora Luciana, Vitória, minha filha está aí, minha irmã Vitória, tá aí. Thaíris, que eu vi. Então, obrigado a todos que participaram e um beijão, viu? Obrigada a você, Ítalo. E parabéns a todos da MapGel, né, por esse ano aí de trabalho. Trabalham bastante. Muito obrigada mesmo. Estou à disposição de vocês. Obrigadão, viu? Excelente noite. Sexta-feira temos live no Geodestinos com a professora Maria da Glória da USP. Vamos falar. Estaremos lá. Tá joia. Tchau, tchau. Boa noite. Cuidem-se. Fiquem em casa. Olha eu aí. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite. Boa noite, Ítalo. Rapaz, Fala. Thaís fala muito. Ela é apaixonada pela geodiversidade dos elementos, essa interação, essa dinâmica. Mas a live foi sensacional. Foi muito boa mesmo. Não foi cansativa. Você vê que os assuntos iam surgindo e aí as pessoas iam falando e a gente falou sobre tanta coisa que foi muito boa. A live. Mas diga aí o que você tem para falar pra gente.
Pois bem, é um recadinho bem rápido, né? Primeiro, eu queria agradecer a professora Thaís por ter participado da nossa live. Ficamos muito felizes por ela ter aceitado o nosso convite. Então, em nome de toda a Mapigel, gostaria de agradecer a ela. Queria agradecer também a você, Ítalo. Muito obrigado por ter mediado aí, por ter feito essa ponte com a professora. E por ter, com maestria, você fez aí a mediação de toda a entrevista. Foi muito bom, não ficou cansativo. Foi uma live realmente muito boa. Só vi a galera elogiando, então foi muito boa. Agradeço a Ítalo também aí, que fez essa mediação na live. Foi muito boa. E os meus recadinhos são bem rápidos, muito rápido mesmo. O primeiro deles é que essa live faz parte da nossa comemoração de 1 ano, né? Da Mapigel Júnior. Então, a gente tinha programado outras coisas para fazer em comemoração esse 1 ano, mas infelizmente não deu, né? Essa pandemia pegou a gente de jeito, não rolou. E aí, então, a gente tentou fazer de alguma forma que a gente pudesse atingir um público e fazer com que eles pudessem, de certa forma, receber algo, né? Nessa comemoração especial, né? Queria dizer que vai ter mais uma surpresa aí, né? Não vou falar, mas vai ser domingo, vai ter mais uma surpresa no nosso Instagram. Nem então eu posso aguardem saber. domingo. A gente pode conversar depois, quem sabe eu solto aí. Mas domingo a gente tem mais uma surpresa aí, encerrando a comemoração do nosso 1º ano. E a última informação é que a gente lançou recentemente o e-book, nosso primeiro e-book da Mapigel, que foi em relação a... As geotecnologias, né? Desculpa. Não, pode falar. O e-book ficou maravilhoso. Com um e-book, assim, muito, muito lindo. Um material muito bom, né? E queria dizer que ele está disponível lá no nosso site. É só você acessar nosso site lá, www.mapigelufpe.com.br, e aí você vai lá na aba de downloads. Ele vai estar lá, download gratuito. São 17 capítulos, com 17 artigos, 17 assuntos diferentes que envolvem geotecnologia, o ensino e a utilização dela. Então, assim, essa seria a minha última informação. Corram lá, baixem, vão lá no nosso site ou na bio do nosso Instagram, vocês vão ter o link para acessar esse conteúdo. E a pergunta que não quer calar, as lives vão continuar? Né? Eu acredito que sim. Porque o retorno foi muito bom. Eu vi que houve um feedback muito bacana aqui. E eu acho que pode ser a primeira de muitas. Quem sabe, né, Ítalo? Com certeza. Acho que podemos rolar mais lives aí com mais assuntos legais. Com certeza. Então, Igor, desde já agradeço, viu? Foi um prazer participar dessa live em nome da Mapigel, né? Essa empresa que está crescendo aqui, não só em Recife, mas em todo o Brasil, no Nordeste principalmente, né? Com coordenação aí dos professores Fabrício, a professora Daniele, que estão engajados, né? No desenvolvimento de pesquisas relacionando geomorfologia com geotecnologias, trazendo novidades, né? O professor Fabrício é engajado nos modelos matemáticos para o semiárido, né? Então, assim, é muito importante essa visão de crescimento para uma área que ainda é, né, devido à sua extensão territorial precária ainda de estudos, e os professores aí estão de parabéns. Gostaria de parabenizar também a Mapigel aí pela colaboração, participação, equipe, show. Muito obrigado, Ítalo. Realmente essa vivência, né, em nosso laboratório, a Geotech, que está lá a Mapigel, a Geodec e a Implagel, é muito boa, realmente, para o desenvolvimento, né? Não só dentro do nosso departamento de Geografia da Federal de Pernambuco, mas a gente conseguiu, assim, a gente tem conseguido entrar em mais espaços, né? Tanto dentro de Pernambuco, no Nordeste e também no Brasil. Então, realmente, essa vivência é muito enriquecedora. E a gente tem a Mapigel como missão realmente é levar esse conhecimento, né? Não só na nossa área de serviço geográfico, mas também na extensão e no ensino, né? Da geografia como um todo. E obrigado, valeu. E eu acredito em futuras parcerias aí com a professora Thaís lá na Regecos, viu? Com certeza. Vamos fechar essa parceria que foi muito boa. Mais uma vez agradeço a ela aí por ter participado com a gente na live, ter aceitado o convite. Obrigadão, viu, Igor? Uma boa Obrigadão, noite, valeu, ótima Ítalo. semana. Feliz Dia do Você Trabalhador, também. né? É verdade. Abração, É isso aí. viu? Estamos Valeu, lá. pessoal. Se Tchau, cuidem. tchau.